Pronto, e essas 10 minas, elas eram equivalentes a 3 meses de trabalho, tá? Então era um valor significativo, né? E o que aconteceu? Essa história pra gente não faz muito sentido só como uma parábola. Mas, para quem estava ouvindo essa história, tinha uma semelhança, porque aconteceu algo muito parecido com isso que Jesus está contando, há mais ou menos uns 30 anos antes. Vamos relembrar, quando Jesus nasceu, quem governava Jerusalém, né, aquela região, era Herodes o Grande. Herodes era representante do governo de Roma. Deixa eu ver. Ele era representante do governo de Roma e ele governava sobre toda aquela região. Esse Herodes o Grande é aquele mesmo Herodes que, quando Jesus nasceu, mandou matar todas as crianças porque ele não queria que houvesse um rei, né? Ele também acreditava que essa promessa de ter um rei era um rebelde que ia tomar o poder. Então, esse Herodes morreu. E aí é quando José tem aquele sonho que fala assim, olha, pode voltar. José tinha fugido para o Egito. Fala, pode voltar porque aqueles que buscavam tirar a vida do menino já morreram. Ele volta e aí ele descobre, ele voltaria para Belém, só que aí ele descobre que o filho de Herodes, Arquelau, estava reinando naquela região. E isso a gente leu aqui em Lucas, porque depois, Lucas não, está lá em Mateus. Na verdade. Bem no comecinho de Mateus dá esses detalhes, né? Que falam muito sobre esses sonhos que José tinha. E aí, ó, lá em Mateus, no versículo 2, no capítulo 22, no capítulo 2, versículo 22, fala isso. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai, teve medo de ir para lá. Esse Arquelau era um filho de Herodes, que ele era muito mau, ninguém gostava dele. Então, quando Herodes morreu, ele repartiu o reino para os seus 3 filhos. Ele tinha um filho que era Filipe, tinha esse que era Arquelau e tinha um outro filho também. Só que os irmãos dele também não gostavam dele. E aí o que aconteceu? As pessoas não estavam aceitando o reinado desse Arquelau. O que ele fez? Ele foi lá para Roma para reivindicar esse direito que ele tinha de governo. E aí, parte de uma delegação de judeus, junto com os irmãos de Arquelau, se articularam para irem atrás dele lá em Roma para dizer que não queriam que ele reinasse sobre eles, porque não gostavam dele. Mas, independente disso, Arquelau foi feito rei da mesma forma. Ele ficou como, vamos dizer, eu ia falar subjúdice, mas tipo provisório. Ele ficou provisoriamente, porque ele tinha essa fama, esse mau comportamento, mas acabou que ele nem reinou por muito tempo, porque ele realmente fez muitas coisas ruins e Roma foi lá e tirou o reinado dele. Então, essa história que Jesus está contando sobre havia um certo rei, que ele foi para uma terra distante para ser coroado, e depois ele ia voltar, tudo isso fazia muito sentido para quem estava ouvindo a história. E o que acontece? Jesus está falando dele nessa parábola, está se comparando com o reino dele, que ele estava ali, que ele iria para um lugar distante e depois ia voltar como rei. A Bíblia fala, né, que Jesus morreu, ele está com Deus esperando o tempo. E quando Jesus voltar novamente, ele não vai voltar como uma pessoa no nosso meio, como alguém que a gente não vai ter certeza de quem é. Ele vai voltar como rei. Todos saberão quem é ele. Lembra quando a gente leu lá, que fala quando o Filho do Homem vier, vai ser como um relâmpago? Não vai ser aquela coisa assim, tá ali, tá colar. Não, todo mundo vai saber, vai ser evidente. Jesus virá como rei para reinar. Independente de quem concorde, de quem acredite, de quem ache bom ou ruim isso, ele vai ser rei da mesma forma, porque ele é o que é. Lá no versículo 15 fala isso. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Independente de delegação, de quem estava esperneando, batendo o pé, Jesus é rei e ele foi feito rei. E ele pegou e deu as minas para os servos dele e falou assim, olha, faça essas minas renderem até eu voltar. E eu queria que lesse, é a Luana, né? Apocalipse 20.
Lu, tá por aí? Tô colocando a Laurinha para dormir. Ah, então vou pedir para outra pessoa. Alguém Isso. pode abrir em Apocalipse 20, gente, pra gente? Vou ler aqui. Ó, lá, Apocalipse é a visão que João teve, né, sobre o fim dos tempos. E fala o seguinte, no versículo 1. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. E lançou ele no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, assim, para impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O 4. Vi tronos que se assentavam àqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Então, vi as almas que foram, os mártires, né? Fala as almas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus da sua palavra. Eles não tinham adorado a besta nem a sumidade. Tal. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Isso aqui está falando de quando Jesus vier como rei para reinar. E ele vai ser o rei e ele vai reinar junto com os seus servos. Por isso que nessa parábola fala sobre cidades, governe sobre 10 cidades. Está falando de autoridade que vai ser dada para pessoas conforme elas responderam durante o tempo em que o rei estava ausente. Ele deu uma medida de oportunidade, de talentos, de dons para cada um de nós. Né? Essas medidas são diferentes? São, mas todos têm. Então, a oportunidade está para todos. Essa parábola aqui, ela fala de algo que é a graça comum, que é a graça para todos, é a oportunidade de perdão que todos nós temos acesso. Então, por isso que todos receberam a mesma quantidade. Cada um respondeu de uma forma diferente. A nossa função diante disso que recebemos de Deus, quando nós o reconhecemos como o nosso rei, que é o Espírito Santo, que é a presença dele, que são os dons que ele colocou na nossa vida, o propósito e o chamado que ele tem para nós, tudo isso vai fazer convergir em uma coisa que é o quê? Fazer o reino crescer. Quando Jesus ressuscitou, as últimas palavras dele para os discípulos foram: vão por todo mundo, pregai o evangelho de todas as nações e façam discípulos. Isso está lá em Mateus 28, no finalzinho, e em Marcos 15 também, bem no final. Em Atos... Natália, Sim. Natália, eu não entendi bem esse terceiro. Sim, vou falar. Terceiro? Ah, você vai falar, né? Vou. E aí, quando Jesus, as últimas palavras de Jesus, antes dele ser assunto, lá em Atos 1:8, fala o seguinte, que ele falou: fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos do poder do alto, e depois vocês serão minhas testemunhas. Então, a ordem de Jesus para nós é fazer o evangelho crescer. O que a gente tem que fazer render? É a palavra, o evangelho. É isso que a gente tem que disseminar e fazer o reino crescer. Vários judeus se opuseram a Jesus. E várias pessoas também vão se opor ao reinado dele como o rei do universo. Mas isso não faz diferença, porque ele é o rei, ele é o filho de Deus, e Deus fez convergir nele todas as coisas. A gente vai falar mais tarde sobre essa perspectiva também. E na sua volta, todos nós prestaremos conta. Fala assim, ó: então mandou chamar os servos a quem dera do dinheiro, a fim de saber quanto que tinham lucrado. Prestação de contas. Todos nós vamos prestar contas. Quem vai ler para a gente 2 Coríntios 5:10? Acho que era a Carmela, né? Tá por aí? Eu, Nath. Isso. O meu é Romanos e Apocalipse. Então, quem que é 2 Coríntios? Se ninguém tiver aberto, eu leio aqui. Eu abri. Quer que eu leia? Sim. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso.
Ninguém se manifestou porque eu esqueci de mandar esse versículo. Mas é isso mesmo. Esse primeiro julgamento, essa primeira prestação de contas se chama de tribunal de Cristo. Vão existir 3 julgamentos quando Jesus vier julgar as nações. Tem o tribunal de Cristo, tem o julgamento das nações e tem o tribunal do trono branco, que é o último julgamento que está aí. Tá? Esses 3 julgamentos estão espalhados por toda a Bíblia. A gente vai falar, a gente acha que falar do fim dos tempos é só Apocalipse. Mas os evangelhos falam muito sobre os fins dos tempos. O livro de Daniel também vai falar muito sobre as coisas que vão acontecer no fim dos tempos. E Apocalipse dá uma visão mais ampliada disso tudo, né? Mais específica disso tudo. Então, esse primeiro julgamento, onde nós, que somos os servos, nós também seremos julgados. Mas o que está em jogo aqui não é se a gente vai para o céu ou para o inferno. O que está em jogo aqui é o galardão, a recompensa que a gente vai receber. E a nossa recompensa, ela é proporcional à resposta que a gente deu àquilo que Deus nos entregou. Então, vamos lá. Primeiro julgamento é de quem? Dos servos de Deus, o que a Paty leu aí em 2 Coríntios 5:10. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Lá em Romanos 14:12, deixa eu ver se eu mandei. Mandei, aí esse é o seu, Carmela. Romanos 14:12. Peraí. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Isso. Cada um vai prestar contas e cada um vai prestar contas de si mesmo. A gente vai ver hoje que não adianta ficar terceirizando culpa, apontando o culpado. Todos nós temos acesso a Deus, à palavra, e todos nós somos responsáveis por aquilo que Deus entregou na nossa mão. Cada um vai prestar contas de si mesmo, de acordo com as suas obras. A cada um dos servos foi dada a mesma medida. Deus deu algo a cada um de nós, espera que nós façamos render. O primeiro e o segundo servo fizeram render o valor e foram recompensados proporcionalmente. O primeiro fez render quanto? Fez render 10. Ele tinha 10, fez render 10, ficou com 20. Então falou assim, olha, conforme você fez render, governe sobre 10 cidades. E depois, o segundo também falou, ó, eu fiz render 5 vezes mais. Ótimo, servo bom e fiel, governe sobre 5 cidades. Cada um foi recompensado de acordo com a resposta que deu. O nome disso, a gente fala galardão, mas galardão é sinônimo de recompensa. A gente pode falar recompensa. Lê pra gente o Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Exatamente. Então, galardão. Então, muitas pessoas pensam que no reino de Deus, na verdade, o conhecimento assim base é o quê? Que as pessoas vão morrer, elas vão para o céu, vão para o inferno, e que quem for para o céu está no céu, todo mundo lá vai ser igual e está tudo jóia, e quem for para o inferno vai sofrer. Mas tem muito mais coisa nisso. Isso aí é a história que vai sendo contada e a gente vai repetindo. Mas na Bíblia existe muito mais que isso. Existe o governo de Cristo. O anticristo vai reinar por 1000 anos. Depois Cristo vai reinar por mais 1000 anos. Depois vai vir um julgamento. Depois lembra que eu falei que tem céu, que tem paraíso, que tem inferno, que tem lago de fogo. Depois vai vir um juízo eterno de cada um. Então tem muitas coisas no meio de todo esse processo dos fins dos tempos que a gente vai começar a aprender de fato nessa caminhada. Então fala que Jesus vai vir com a recompensa. Recompensa com o quê? De acordo é o quê? Proporcional com o que cada um fez. Galardão, a palavra original no grego é mistos, e significa pagamento por um serviço, bom ou mal. Cada um vai ser recompensado, seja pelo que fez de bom ou pelo que fez de mal. Salário, pagamento, recompensa
quer dizer a mesma palavra. Nossa vida aqui é uma preparação para a eternidade. A forma como lidamos com aquilo que Deus nos entregou revela o nosso caráter e a nossa responsabilidade. Se a gente for fiel com o que está nas nossas mãos hoje, seremos fiéis com o mais que nos for entregue. Se você consegue ser honesto com pouco dinheiro, você vai ser honesto com muito dinheiro. Acontece muito assim, a gente... na política no Brasil, por exemplo, né? As pessoas sempre estão criticando, falam, nossa, mas já tem tanto dinheiro, por que rouba? Mas às vezes a pessoa que está criticando isso é a pessoa que não devolve o troco do pão que veio a mais, sabe? Então isso aí está impresso no caráter. Se você tiver caráter com pouco, você vai ter com muito, porque não é a quantidade que você tem acesso, é quem você é. E é exatamente isso que Jesus está ensinando aqui. Você foi fiel no pouco, você também vai ser fiel no muito. Então, eu vou deixar você governar no meu reino sobre essas cidades. Quando Cristo voltar para reinar, ele reinará junto com os seus justos sobre as nações. Por isso que fala de cidades, eu já falei isso, né? E aí lá em Apocalipse 24 fala isso, que viu os tronos e tal, e eles ressuscitaram com Cristo, reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aí fala de 10 servos, mas só cita aqui a prestação de contas de 3. Por quê? Provavelmente os 9 falaram outras coisas, mas Jesus estava querendo colocar o quê? Que a maioria fez o que tinha que fazer. E a minoria não fez. Mas vai ter aquele que não fez e cada um vai ser recompensado segundo as suas obras. O outro servo, ele não assumiu a negligência dele. Ele jogou a culpa no Senhor. Ele não falou, não, eu fiz errado. Nem vendo o julgamento dos outros, ele não assumiu a culpa dele. Ele falou assim, eu realmente errei, eu não fiz nada, eu fui negligente. Ele não fez isso. Ele falou assim, olha, eu sabia que você é um homem severo. Eu tive medo, porque você tira onde não pusestes e colhe onde não semeastes. Isso gera muita dúvida quando a gente lê, porque parece, mais uma vez, que está comparando isso com Deus. Isso não está comparando com Deus. Deus não é esse homem severo que planta onde que colhe onde não plantou, que tira da onde ele não colocou. Isso não é Deus. Isso daqui era a perspectiva que aquele servo tinha do rei. Aí ele falou assim, então é isso que você pensa de mim? Então pelas suas palavras eu vou te julgar. Já que você pensava que eu era severo, por que então que você não pegou o meu dinheiro e fez ele render? Se você mesmo não ia fazer nada, por que você não deu na mão de alguém que pudesse fazer isso? Então... Mas ele não era uma pessoa querida, não era? Oi? Ele não era uma pessoa querida. Quem? Ele, né? Ele não era uma pessoa querida dos demais. Por isso que eu acho que ele não é bem. Ele não era aceito por uma parcela, que foi essa delegação que enviou atrás. Essa delegação não representava todos. E essa delegação representa quem? Eu ia falar depois, mas eu vou dar nome aos bois aqui, olha só. Quem é o rei dessa parábola? Alguém? Ele, né? Que ele foi para conquistar, né? Jesus, exatamente. Foi uma terra distante e vai voltar e vai prestar contas com seus servos. Quem são os servos do rei? São os servos de Jesus, aqueles que reconhecem ele como rei. Quem são os súditos? São todas aquelas pessoas que não reconhecem ele como rei. Dentro desses súditos, quem são essa delegação? São os judeus que declararam, nós não queremos aceitar Jesus como rei. E assumiram isso. Lá em Mateus 27, 25, quando Jesus está sendo crucificado, o que eles falam? Que caia sobre nós o sangue dele, porque nós não queremos. E a gente está assumindo essa culpa da morte de Jesus. Então, eles eram que não queriam. Porque a gente tem que olhar o seguinte, quem não é servo de Jesus, não tem por que gostar de Jesus. Entendeu? As pessoas, e é o que a gente já falou em outros estudos, né? As pessoas que não servem Jesus gostam muitas vezes de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Que é um Jesus que elas acham que é só amor, que é só passa a mão na cabeça, mas esse não é o Jesus da Bíblia. Jesus da Bíblia confrontava, Jesus da Bíblia ia sim contra o pecado, acolhia o pecador arrependido, mas não era conivente com o pecado.
Então, quando a gente olha falando que os súditos não queriam ele, esses súditos que não queriam ele são as pessoas que não se rendem a Jesus. E a gente sabe que não é a maioria que vai ser salva. A Bíblia toda estava falando o tempo todo que a porta é estreita, que o caminho que leva à perdição ele é largo, mas a porta que leva para o reino ela é estreita. Então a gente não pode ter expectativa de que a maioria das pessoas vão ser salvas, porque não é isso que a Bíblia fala. Inclusive em Apocalipse fala muito sobre uma quantidade restrita de pessoas. Então, os servos são aqueles que vão fazer parte do reino, não os súditos. Servo bom é aquele que cuida das coisas de Deus, que responde ao chamado. Servo mau é aquele que negligencia o chamado. Fazer uma diferença entre o servo mau e aquele administrador que desperdiçava os bens do Senhor, que ele foi condenado. É diferente. Esse não desperdiçava, ele simplesmente não fez nada. Mas ele era servo. As minas é aquilo que Deus nos confiou. E o banco eu vou falar sobre o que é o banco. Então, eu quero falar dessa questão da terceirização da culpa, da gente não assumir a nossa responsabilidade. Pouco importa se você tem várias pessoas para julgar responsáveis pelo seu erro. Você vai ser julgado de acordo com aquilo que você fez, independente das suas circunstâncias. Então não adianta culpar seu pai, sua mãe, sua história, onde você nasceu, seu pastor, a pessoa que te escandalizou. Nada disso vai ser justificativa, porque cada um vai ter que assumir a sua consequência. E isso está impresso na nossa natureza, essa terceirização da culpa, esse apontar de dedo. Se a gente for olhar lá para o Jardim do Éden, o que aconteceu lá? Quando Deus foi falar com Adão, Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. Ninguém quis assumir a culpa. Saul, tem uma história de Saul lá em 1 Samuel 13, que foi o dia que Deus tirou o reino dele. Que ele ofereceu sacrifício precipitado, e também outra vez que ele deveria matar todo um povo e ele poupou alguns animais e algumas pessoas. E o que ele fez quando Samuel vai confrontar ele? Ele não assume a culpa. Ele chega e fala, não, é porque estava se aproximando, não tinha o que fazer, eu fiquei sem opção, aí eu peguei e assumi um monte de desculpas, mas que não valem nada. Então a melhor coisa que tem é a gente assumir o nosso erro, por pior que seja. Quando Davi foi confrontado por Natan, que quando ele tinha adulterado com Betseba, que mandou matar o marido dela, né, colocou ele na frente de batalha, e Davi ficou se comportando como se finge que nada aconteceu, que Deus mandou Natan lá para confrontar Davi. Davi podia muito bem ter até mandado matar Natan, porque ele estava afrontando o rei. Mas o que Davi faz? Imediatamente Davi assume a culpa dele. Ele fala, eu pequei contra o Senhor. Ele rasga as vestes dele. Então, hoje eu estava, inclusive antes de vir para cá, eu estava conversando isso com o Matheus, né? Falando para ele que quando a gente erra, a gente não tem que sumir. A gente não tem que se desesperar. A gente só tem que mudar. É o que Deus espera da gente. Arrependimento e mudança de rota. Ponto, acabou, resolve. É rápido. A gente que complica as coisas. Então, ele não assumiu a culpa e a gente tem que assumir as nossas responsabilidades enquanto é tempo. Ele foi julgado pelas próprias palavras dele. Então, esclarecer aqui que não é que o Senhor era aquilo que ele estava falando. Era a forma como ele via o Senhor dele. E ele teve medo. Eu quero falar sobre o medo, que o medo nunca vai fazer com que a gente tenha atitudes corretas e consistentes. Você nunca vai ter uma atitude correta quando você age por meio do medo, porque a sua base ela já está corrompida. E outra, por mais que você faça uma coisa certa naquele momento, quando você é movida por medo, isso não perdura por muito tempo. Porque enquanto você está se sentindo ali afrontada, coagida, depois vai passar. Só que quando nós agimos por amor, essas atitudes são corretas, têm um embasamento certo e elas são consistentes, porque o amor jamais acaba. Então, a gente sabe por que a gente está fazendo. Então, a gente continua fazendo o que a gente está fazendo. Então, não obedeça a Deus porque você tem medo de Deus. Mas compreenda o amor dele em tudo que ele te pede. E aí você vai ter frutos de obediência. Não se relacione com Deus apoiada no medo, mas no amor e na sua vontade de agradá-lo. E aí, quando eu fui ver a diferença, né? Eu queria muito passar um estudo aqui sobre a diferença de temor
e medo. Que a gente fala muito que temor não é medo, que temor é um respeito e tudo. Aí lá fui eu para aquela Bíblia lá que eu já mostrei para vocês, que tem as palavras no original. Separei dezenas de textos que falam sobre medo, temor, e eu falei, cara, vai ficar lindo isso daqui, né? Muito legal, porque eu vou falar que o temor é um respeito profundo, o medo é uma coisa que te enfraquece, e sabe o que eu descobri? Que é a mesma coisa. A palavra temor e medo têm o mesmo significado. Então, às vezes a gente fica floreando as coisas, querendo dar significado diferente, mas, na verdade, o significado das duas palavras é o mesmo. Pode falar, Paty. Eu falar que eu sou temente a Deus, que eu tenho temor a Deus, fica parecendo, então, que eu tenho medo de Deus? Não, então, nós temos que temer a Deus. É engraçado que tem 2 versículos que eu olhei e falei assim, esses 2 versículos aqui vai ser a chave, que eu vou falar o que é um e o que é outro. Um fala o seguinte, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Opa, então não nos deu espírito de medo. Então esse medo aí é um medo ruim. Aí a gente vai lá para outro texto que fala o seguinte, que no amor não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Opa, também um medo ruim. E tem um outro que fala de temor. Rapidinho. E aí, fui ver, todas têm o mesmo significado. Inclusive, o significado desse que Deus não nos deu espírito de medo, tem passagens que são temor. Aí eu fiquei frustradíssima, né? Não preciso nem falar. Mas diga, lá. Aquele que fala, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, não tá falando tipo de medo também, assim, para que a gente... O que acontece? Assim, tem 3 palavras. Eu deixei o papel lá no quarto da Rebeca. Eu acho que eu fiquei tão frustrada que eu nem trouxe. Mas tem 3 palavras que podem ser traduzidas como temor e medo. Só que o significado delas é o mesmo, elas são sinônimas. Então, tem muito mais a ver com a atitude que você tem do que com a palavra em si. Por quê? Esse temor que Deus espera de nós é algo que é movido pela sua reverência a Deus. De fato, tudo que nos ensinaram sobre temor e medo tá certo. Só estou trazendo para vocês a origem das palavras que, na verdade, são sinônimos. E a gente tem... porque não pode ter medo de Deus. Depende. Como é que você está traduzindo esse medo? Esse medo está te deixando paralisada? Tímida? Porque muitas vezes esse medo ruim ele é traduzido como timidez. Está te deixando paralisado? Então a gente vai olhar para esse texto aqui e a gente nunca mais vai esquecer o que é temor, o que é medo. No sentido que a gente quer fazer essa separação. Os 2 primeiros servos tiveram temor, por quê? Eles tiveram cuidado de responder aquilo que eles iam ser cobrados pelo rei. Eles sabiam que seriam cobrados por aquilo que foi entregue. Então eles tiveram esse temor, essa reverência. Eles foram fazer algo movido pelo temor, pelo amor que eles tinham, pelo respeito que eles tinham pelo rei. O terceiro servo, ele teve medo. O que o medo fez? Paralisou. Então, se diante de Deus você tem um sentimento que te paralisa, isso não é temor, isso é medo. Tá vendo que a gente pode ter medo de Deus achando que está tendo temor? Então, o que vai dizer se a gente está tendo temor ou se a gente está tendo medo? A atitude que você está respondendo a isso. A sua atitude vai demonstrar o que é. Muito mais do que a acepção da palavra. A percepção ruim que ele tinha do rei fez com que ele tivesse uma atitude errada. A forma como a gente vê Deus vai fazer com que a gente tenha determinadas atitudes. Então, a gente precisa ter um olhar correto a respeito de Deus para que a gente responda de uma forma correta. Para que a gente não seja movido por esse medo que paralisa, esse medo que faz a gente ter atitudes erradas, mas ser movida pelo temor. Saber que a gente vai prestar contas, mas eu não vou me basear pelo medo de ser condenada, mas pelo amor, pela vontade que eu tenho de agradar o rei. Poxa, como vai ser legal você, no primeiro encontro que você tiver cara a cara com Jesus, você receber um elogio? Pensa. Agora pensa também que se no primeiro encontro com Jesus você levar uma lapada. Tira dele, você não merece, você foi irresponsável, por que você fez isso e pá. Entendeu? Então, assim, muito mais do que o medo, é esse desejo de agradar a Deus. Isso é consistente, isso permanece. E aí ele falou, você devia
ter confiado esse dinheiro ao banco. O que é o banco? O banco é quando você investe no banco. Ele falar só banco, às vezes alguém pode dar uma resposta contrária, né? Que fala que rouba o dinheiro. Mas, na verdade, quando você está investindo seu dinheiro no banco, você está deixando o dinheiro na mão de alguém que vai fazer ele trabalhar por você. Você não vai estar fazendo nada, mas você entregou para alguém que faria isso. Então, o que acontece? São pessoas que, às vezes, não vão. Vou dar o exemplo de missões, por exemplo. Tem uma frase muito bonita que sempre se repete com relação a missões, que é o seguinte: missão é feita pelas mãos dos que sustentam, dos que ofertam, pelos joelhos dos que oram e pelos pés dos que vão. Então, dá esse contexto completo do que é missão. Ela não é só por quem vai. Porque quem vai precisa de alguém que ore por ele e de alguém que sustente esse ministério, que acredita nesse ministério. Quem oferta não está indo, mas está semeando na vida de alguém. Então, investir no banco é você investir no ministério de alguém que vai fazer render. Vai render muito menos. Olha aqui o que Jesus fala. Assim, você receberia com juros. Juros não dá esse retorno de 100% nem de 50% que os outros tiveram, mas dá algum retorno. Então, está falando o quê? Pessoas que não vão, que às vezes não vão fazer, mas que elas não vão deixar aquilo que Deus te entregou parado. Você vai investir em algo, você vai investir em alguém que vai fazer esse dinheiro render. Ele teria tido alguma recompensa se ele tivesse feito isso. Menos, provavelmente, mas teria tido alguma coisa ao invés de não ter nada. Ele perdeu até o que ele tinha recebido. Por quê? Porque ele demonstrou que ele não era responsável, ele não era digno de receber aquela responsabilidade, né? Aquele tesouro. Quem não é responsável não é digno de confiança. O que acontece? A gente acha essa visão, né, de um Deus bonzinho, de um Deus que passa a mão na cabeça. Deus é justo e nós vamos prestar contas, ninguém foge disso. Então a gente tem que ser muito responsável com aquilo que Deus nos confiou. Atitude vale mais que discurso, atitude vale mais que intenção. A gente pode dar várias justificativas, mas o que a gente vai ter que apresentar são frutos, são resultados. O que a gente vai ter para apresentar? A gente tem que pensar todos os dias. No reino de Deus, você é recompensado segundo as suas obras. Muitos confundem dizendo que no reino de Deus todos são iguais. De fato, todos temos as mesmas oportunidades. Mesma oportunidade de salvação. Nisso, Deus não faz acepção de pessoas, mas cada um será recompensado segundo a resposta que deu àquilo que recebeu. E aí vem o outro julgamento. Qual é? Quem não reconhece Jesus como rei. Ele fala assim, olha, traga aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles. Tragam-nos aqui e mate-os na minha frente. Lá em Apocalipse 20, do versículo 11 até o versículo 15, fala do julgamento do trono branco. Eu passei isso para alguém? Não, acho que já acabou. Eu acho que só tem o da Joyce. Eu nem sei se ela conseguiu ler. Fala desse julgamento do trono branco. O que é o julgamento do trono branco? É o terceiro julgamento que vai acontecer, que são dos ímpios, que já estão condenados. Mas vai ter julgamento por quê? Porque eles também terão a recompensa deles. Lembra quando a gente leu a parábola lá dos dois administradores? Do administrador infiel, na verdade, que ele fala que ele sabia a vontade do Senhor e não fez. E aí eu ressaltei com vocês sobre isso, sobre diferença de até penalidade, que ele fala assim, aquele que fez a vontade do seu Senhor, aquele que não fez a vontade do seu Senhor e sabia qual era, vai receber mais chibatado do que aquele que não fez e não sabia. Então, nesse julgamento é onde a gente vai ter nivelado essa punição. Vão ter pessoas que vão sofrer mais e pessoas que vão sofrer menos no inferno também. Por isso que vai ter um julgamento, porque senão não precisaria de julgamento, era só condenação. Apesar de ter uma expectativa de um novo rei de Israel, né? Jesus contou isso para quê? Para o povo entender que o reino dele não ia funcionar dessa forma, não ia ser um reino físico. Ele continua indo para Jerusalém.
E aí, o que acontece? Se as pessoas estavam esperando por alguém que fosse tomar o poder, Jesus veio para demonstrar que ele não foi fazer isso, ele veio em paz. O que acontece? Ele manda os discípulos irem no povoado que está adiante, que tinha um jumentinho lá amarrado, pediu para desamarrar, e se alguém perguntasse alguma coisa, diga que o Senhor precisa dele. Eu acho muito engraçado, porque imagina alguém te mandar ir para um lugar, falar que ia ter um jumento, e aqui só fala jumentinho, mas lá em Mateus fala que era a jumenta, a mãe, e o jumentinho, que era para pegar os dois. Você ia ver lá os jumentinhos no meio da rua, ia começar a desamarrar, e se o dono chegasse? Se o dono chegasse, você fala que o Senhor precisa deles. Eu acho muito engraçado. Mas também não sabemos se Jesus podia ter deixado alguma coisa acertada ou se foi algo realmente de Deus. Porque fala que assim que eles falaram, ninguém questionou mais nada e deixou eles levarem. Os discípulos confiavam em Jesus, por isso eles obedeceram. A gente tem que entender que fé e obediência andam lado a lado. Quando você crê, você obedece. Você vai. Eles só foram porque eles creram no que Jesus falou, que ia dar certo. E obediência anda junto com fé. Obedecer é um exercício. O fruto da obediência alimenta a nossa fé. Você não entende nada, você acha tudo muito estranho, mas você vai lá e obedece. O que acontece? Dá certo. Aí isso aumenta a sua fé. Para a próxima vez que você tiver que obedecer, você também não vai estar entendendo, mas você vai lembrar que da outra vez funcionou. E isso vai alimentando a nossa fé. Lembra que quando a gente leu sobre a multiplicação dos pães, lá em Lucas 6:12, que Jesus manda recolher o que tinha sobrado? E ele fala assim, que nada seja desperdiçado. A gente falou sobre isso, sobre as experiências que a gente tem com Deus, que a gente deve guardar no nosso coração, que lá na frente elas podem ser úteis. Então, Deus não desperdiça nada. Ele vai enviar a provisão para o cumprimento do propósito que ele tem para você, para o cumprimento da promessa. Qual promessa? Joyce está por aí para ler Zacarias para a gente? Não, amiga, tô aqui. Foi difícil achar Zacarias? Não, a minha listagem alfabética. Você lembrou dos Trapalhões? Sim. Lê aí pra gente, 9 e 10. 9, 9 e 10. Ixi, tem menos de um minuto. Se cair, você lê de novo. Vai. Tá. Alegre-se muito o povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, um jumentinho, filho de jumenta. Isso foi escrito anos e anos e anos antes disso acontecer. Então já havia uma promessa de que seria feito dessa forma. Quem estava naquele contexto ali não estava entendendo tudo isso, mas tudo que Jesus estava fazendo é para cumprir um propósito. E Deus enviou a provisão para cumprir isso. Estava lá, preparado, pronto. Pode falar. Pode? Desculpa, pode falar, Paty. Não, eu só ia falar da questão de como Deus é um Deus de detalhes. Até eu ia falar isso, muito tempo antes, né? E, gente, até isso se cumpriu, o detalhe, né? Eu ia falar de tão específico que foi, né? Não era só um jumentinho, era o jumentinho, o filho do jumentinho, da jumentinha. Então, tipo assim, muito específico. Além de ser detalhista, muito específico, né? Tipo assim, pra gente não ter dúvida o que era para fazer, né? E todo o povo conhecia a palavra, todo o povo conhecia essas promessas, mas na hora ninguém se ligou, nem os discípulos. A Bíblia fala que depois que eles se lembraram dessas coisas, aí você vai lembrando e fala assim, cara, isso acontece com a gente também. Você começa a pensar e fala assim, nossa, é por isso que aquilo, que não sei o que, e tudo vai se encaixando. Então eles não perceberam, mas era o cumprimento dessa promessa. Leda, você está falando com o microfone desligado, a gente não está te ouvindo. Jumentinho, ninguém ainda tinha montado, ele foi o primeiro, né?